amigos e amigas, está começando o Ouro Fino Cast, o podcast da nossa Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Juliana Marques, jornalista, e durante as férias do meu querido colega Bruno Freitas, eu conduzo essa conversa, essa prosa com todos vocês. Bom, e para começar o ano com o pé direito, pé esquerdo, com os dois pés, digamos assim, a gente trouxe um tema que está tão atual e que vai te ajudar na lida aí com os seus clientes, com os profissionais do campo, que é gestão. E então, nos próximos episódios, a gente vai abordar assuntos ligados a comportamento, perfis de cliente, sobre perfis aí resiliente, antifrágil, frágil. Vamos falar também de administração do tempo. Enfim, tem muita coisa por vir aí para os próximos episódios do nosso Ouro Fino Cast. Quem vai fazer companhia para mim e para você é o nosso querido consultor de recursos humanos, Aldo Bianco, que tem uma grande experiência nesse assunto. Então, seu Aldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Ouro Fino Cast. Ô, Juliana, eu que agradeço a oportunidade de estar agora pelo áudio, né, junto a todos os nossos colegas de campo, porque 2021 tem uma exigência muito especial para todos nós, que é melhorarmos cada vez mais a forma de colocarmos a nossa competência em ação. Como dar evidência a essa competência? Então, Juliana, é um prazer muito grande estar com você também, trocando ideias aqui a respeito desse papel fundamental que os veterinários têm junto aos seus clientes, junto aos lojistas, seja na orientação, seja na execução, seja na prescrição. Então, Juliana, treinamento técnico, graças a Deus, a Ouro Fino é privilegiada, né, por ter competências aí técnicas para todo o Brasil. E vamos falar um pouquinho, então, da outra competência, que é a competência da gestão do veterinário frente ao seu cliente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e eu tenho certeza que vai ser sensacional porque o senhor tem muito a contribuir. E o primeiro assunto que a gente separou para começar essa série de podcasts, né, sobre comportamento é justamente sobre os tipos de perfis de clientes. Seu Aldo, a gente sabe que nós estamos falando de pessoas e pessoas são movidas a emoções, a comportamentos que se diferem, né? Qual que é a importância disso, de você conhecer o perfil do cliente para o sucesso da tratativa e até da negociação? Olha, Juliana, eu queria começar esse tema tão importante para todos nós e principalmente para quem lida com clientes, olhando a imagem de um arco-íris, né? Se as cores fossem todas iguais, nós não teríamos a beleza do arco-íris no céu. Então, o primeiro princípio de um bom gestor, seja na linha do veterinário técnico ou daquele que também tem que fazer as vendas, enfim, é conhecer o perfil do cliente. Do mesmo jeito que o arco-íris tem as suas cores diferentes, não existem dois perfis de clientes iguais. E é fundamental que a gente tenha essa análise prévia do cliente pela observação. A observação para o veterinário facilita o caminho mais curto para ele poder agregar o valor que ele se propõe na sua profissão a levar para esse cliente, para o lojista, enfim. O veterinário, ele trabalha com uma sensibilidade muito grande, porque ele lida com vidas, mas o perfil do cliente é fundamental para que ele possa, primeiro, adequar a sua linguagem, segundo, identificar a sua necessidade pelo canal de comunicação desse cliente. Então, o perfil, se ele é visual, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é analítico, se ele é controlador, se ele é social, enfim, nós vamos ter que ter essa percepção, Juliana, porque se eu ignorar as diferenças e a especificidade de cada perfil, eu posso fazer um caminho mais longo. E o caminho mais curto para o veterinário, primeiramente, é conhecer esse perfil. O perfil é o caminho mais curto, é a identificação do olhar que o cliente tem sobre aquilo que o veterinário está falando. É muito importante, Juliana, porque muitas vezes eu posso achar
que a minha comunicação está belíssima e eu faço aquela explanação, e o cliente, de repente, era um cliente analítico. Se ele for um analítico, ele está buscando o quê? Dados concretos da minha comunicação. E se eu não for uma pessoa com essa sensibilidade de identificar o perfil, Juliana, eu posso me delongar demais na conversa, eu posso irritar esse cliente e não atingir o objetivo maior de atender a sua necessidade premente como analítico. Como analítico, ele quer informações precisas, ele quer exemplos, ele quer gráficos, ele quer possibilidade de comparações. Então, veja como é que é interessante, Juliana. Você imagina um veterinário, Juliana, falando com uma pessoa analítica e ele está numa comunicação excessivamente prolixa, qual que vai ser o resultado, Juliana? Com certeza ele não vai ter muita paciência, digamos assim, né, para continuar a conversa. Então pode falar, Juliana. Não, aí, seu Aldo, o senhor já até mencionou a questão de um perfil que é o analítico, né? São quantos perfis que os clientes costumam ter aí de comportamento? Olha, nós temos os perfis, como diz o professor Fontes em todos os seus treinamentos, nós temos aquele perfil da pessoa mais influenciadora, aquela pessoa mais simpática, mais social, mais executora. Então, veja, usando aqui a simbologia do arco-íris, Juliana, cada perfil desse, se ele for uma pessoa extremamente realizadora, ele vai buscar a palavra do veterinário vinculada com aquilo que vai lhe trazer resultados, porque ele é executor. Ele quer saber qual o objetivo, qual é a efetividade da proposta do medicamento, qual que é a proposta do tratamento, qual que é a proposta da intervenção. Então, se ele for um executor, evidentemente que ele quer resultado. Então, não adianta florir para esse perfil, certo? Porque ele está em busca daquilo que é concreto. Então, veja, Juliana, como que eu posso encurtar este caminho, né? Se ele for uma pessoa realizadora, ele vai ter aquela comparação gostosa de falar daquilo que ele faz, ele tem orgulho de mostrar aquilo que ele está conseguindo. Então, ele também vai ter uma necessidade de ter uma conversa com o nosso veterinário que atenda à exigência da sua realização. Então, veja que vamos abrindo já abrindo os perfis dos clientes para entender que a nossa comunicação ela vai se adequando a este perfil. Se eu ignoro isso, se ele for um cliente muito social, né, e ele recebe lá a visita do nosso veterinário, ele vai convidar para um café, ele vai falar de política, ele vai falar de família, ele vai falar da sociedade, do ano, da Covid, enfim, ele vai abrir aquilo que está no momento e sendo importante para ele, tá certo? E se o veterinário não tiver essa acuidade, Juliana, é isso que eu queria chamar a atenção para você, veterinário, a acuidade da percepção. E a única forma de eu entrar em contato com esse perfil é ter uma auto-observação. Então, é muito importante, Juliana, uma coisa que eu quero te falar agora para todos os nossos colegas veterinários. Existe uma coisa muito interessante no profissional, em todos nós, que é o nosso ego. O nosso ego, ele é uma sombrinha, aí, uma sombra interior que a gente precisa trabalhar bastante porque muitas vezes o ego, ele transmite aquilo que eu acho e não o que o outro precisa. Então, Juliana, eu gosto sempre de dizer assim, quando o nosso ego está atuando, a gente responde rápido, a gente não pensa para responder, a gente emite opiniões sem ponderação. Então, muito cuidado com o nosso ego. Quando nós estamos na essência do profissional que nós somos, o nosso ego, ele reflete mais, ele observa mais, ele tem uma acuidade perceptiva muito maior. Então, eu acho que fica uma dica legal aqui, né? E aí, se eu tenho esse cuidado comigo, Juliana, certamente quando eu vou falar com o meu cliente, eu também vou ter a percepção se ele está no ego, né, de um realizador, de um executor, de um analítico, de um visionário, de um controlador, né? E eu vou poder, então, me adequar a essa exigência do ego do outro. É assim, mais ou menos, que eu penso, Juliana.
Então, até o veterinário precisa ter um jogo de cintura, né, na hora dessa tratativa, para não deixar que o ego dele também possa interferir. Exatamente, Juliana. Você imagina um vendedor, um veterinário com o ego exacerbado, aquele que se acha melhor que todos, ele acha que sabe tudo, e ele vai com a melhor das boas intenções. E o ego é uma coisa tão interessante, Juliana, que ele é traiçoeiro, porque ele nos engana. Depois que a gente fez a visita e falou, aí vem a consciência agindo depois do fato. Então, o interessante para o nosso veterinário, para todos nós, é que a nossa consciência, ela haja antes da nossa comunicação, antes da nossa realização. Então, eu não posso, essa precipitação da comunicação, sem entender o perfil, eu me precipito. E às vezes a minha comunicação fica totalmente redundante, eu saio dali e falo, ótimo, que belíssima reunião que eu fiz, que belíssima abordagem, mas eu não me comuniquei, Juliana. Então, se eu não me comunicar na percepção do perfil do cliente, eu tenho um auto-engano. E o ego, aí então, vai nos mostrar depois, puxa, eu fiz tudo de certinho, aquele cliente é chato, aquele cliente é cabeça dura. Não, gente, tudo começa com a nossa comunicação e com a percepção verdadeira do cliente, do perfil do cliente. Eu não vou dizer, Juliana, que é fácil, viu, querida? Porque o ideal seria ter assim, uma lente, né, que a gente olhasse para o olho do cliente e falar, olha, o perfil desse cliente aqui é um perfil visionário, é analítico, é controlador, é influenciador. Não, mas eu não tenho essa lente ideal. Eu tenho que trabalhar com o possível. E o que é o possível, Juliana? É eu ter a sensibilidade de perceber o perfil do cliente com quem eu estou falando. Qual é a sua opinião, Juliana? Não, minha opinião isso daí eu acho que é fundamental, e isso não nos ajuda apenas para o dia a dia com o cliente, eu acho que isso nos ajuda até para a vida, né, seu Aldo, por conta das pessoas com quem a gente se relaciona. E eu já tive o privilégio de escutar o senhor falando sobre os tipos de perfis, sobre o professor Fontes também nos ajudando bastante, né, com alguns treinamentos internos sobre isso. E quando eu entendi cada perfil, isso até me ajudou na lida com minha mãe, com meu irmão, enfim, com as pessoas que convivem, porque realmente, assim, a gente precisa entender as pessoas, a gente precisa observar, como muito bem o senhor disse, e ouvir, né, para poder chegar a uma análise e um entendimento desse perfil. É legal, Juliana. O legal também, Juliana, é não rotular, porque ninguém é um perfil só. Legal, né? Esse mix de comportamentos, Juliana, passa muito por aquilo que você falou agora, a minha capacidade de ouvir. Porque se eu não ouvir, eu não vou fazer uma boa pergunta para identificar a necessidade e a oportunidade. Porque, veja você, um cliente que é, por exemplo, vamos pensar aqui num cliente controlador, né? Um cliente que é controlador, ele está pensando no quê, Juliana? Ele está pensando no seu negócio, ele está pensando em ganhar tempo, em ganhar dinheiro, economizar, vencer, né? Atingir as suas metas e resultados, né? Ele quer um pouco de autonomia, ele racionaliza, né? O cliente que tem um perfil controlador, ele quer ser sempre o dono da situação. E se eu sou um veterinário e não percebo isso, Juliana, eu vou competir com ele na informação. Então eu já estou perdendo aí, né? Porque se ele é controlador, ele quer coisas que realmente tragam essa efetividade para o seu negócio, né? E ele é pragmático, né? Ele é assertivo, ele é objetivo. Você dá a mão para ele, é firme, ele gosta de formalidade, né? Na sua mesa tem poucas coisas, poucos papéis, né? Porque o poder lhe agrada, né? Ele pode até parecer um pouco insensível se eu não tiver essa percepção, né, Juliana? Mas ele é impulsivo, ele é barganhador, ele quer saber qual que é o ganho dele, e ele toma decisões rápidas, por isso que ele é ousado, né? Esse cliente, ele gosta de correr risco, né? O tom da voz dele não é monótono, ele sobe, desce, porque ele entra em contato com esse perfil que ele tem, e muitas vezes ele não parece humilde, Juliana.
né? Então, Sim. é porque ele se atende aos fatos, ele não está preocupado com a tua meta, que você quer vender, né? Ele está exatamente focado nele, né? Com Então, eu certeza. preciso ter essa percepção. Concorda, Juliana? Concordo. Seu Aldo, inclusive, até para a gente deixar bem prático e didático para quem está nos ouvindo, assim como o senhor fez com o perfil controlador, a gente pode dar uma repassada no comportamento de cada perfil e qual que é o comportamento desejado da outra pessoa, da pessoa que está atendendo essa pessoa, esse cliente, no Perfeito, caso. Juliana. Vamos então olhar um pouco as cores do arco-íris, né? Já falei um pouquinho do controlador. Tem um perfil que é chamado perfil social, que ele é bem oposto ao perfil controlador. Os seus argumentos é para mostrar assim sintonia, né? Esse cliente, ele elimina conflitos, ele gosta de relacionamento, ele gosta de entender o que você está fazendo, né? Ele te dá apoio, né? Ele busca o bem-estar. Na hora que você está falando, ele prioriza o relacionamento, né? O jeito que você está falando com ele, porque ele é social, ele é suave no gesto, na voz, ele dá muita importância a valores, né? As suas avaliações são subjetivas, porque ele quer afeto, ele quer sentir que você está interessado verdadeiramente na pessoa dele. Ele é social, ele é afiliativo, né? Então, se você cumprimentar ele pelo dia do aniversário, é um puta presente para ele. Se você não sabe o dia do aniversário dele, ele fala, poxa vida, esse vendedor aí, esse veterinário não tem uma agenda de clientes, porque hoje foi meu aniversário, né? Percebe que, então, ele tem a busca pela harmonização. Mas tem uma coisa muito bonita nesse cliente. Ele faz uma fidelização com a gente, né? Ele gosta da relação construída ao longo do tempo, então ele resgata sempre isso, viu? Esse cliente, ele tem uma vinculação afetiva muito forte com a gente. Então, esse perfil social, quando você negocia com ele, de certa forma, é menos pragmático do que o controlador. Então, tem as portas de entrada desse cliente estão mais no plano do afeto, do emocional, dos sentimentos, né? Então envolve também como é que vai a família, se o filho passou no vestibular. Você percebe, Juliana, que ele tem uma amplitude maior do que além do próprio negócio, né? Então ele espera isso do nosso veterinário, tá certo? Certo, até porque eu, assim, quando o senhor começa a falar sobre esse perfil, eu me identifico bastante com ele, o perfil social. É lógico. Olha, é um traço, é o sorriso, é o abraço, né? Tem aquela vinculação de olho no olho, né? Bom, vamos continuar um pouquinho então, Juliana. Falamos do controlador, do social, agora tem o perfil do analítico, né? O analítico é aquela pessoa que, se você não despertar nele o interesse por aquilo que você quer transmitir, você não faz conexão, né? Ele tem o analítico, vamos dizer assim, é como se ele tivesse música nos ouvidos, né? Ele quer ouvir aquilo que o convence, né? Ele prefere muito mais a lógica do veterinário do que a emoção do veterinário. Então veja que interessante, né? Ele argumenta muito mais com fatos. Ele valoriza a organização das ideias do veterinário, como é que ele expõe, a minúcia dos detalhes, né? Ele também se posiciona, ele defende as suas posições, seus pontos de vista, porque, veja, ele é analítico. É muito interessante, Juliana, porque a mente analítica é diferente da mente emocional, né? Esse olho, essa janela que ele olha o mundo, do analítico, é buscar aquilo que é a perfeição, né? Ele tem sempre ele é bastante pensativo, né? Então, veja, se ele é analítico, ele quer a tua resposta também analítica. Ele gosta de aprender, gosta de informação, né? E gosta principalmente de projeções futuras, porque ele é analítico, né? Ele é metódico, idealista, né? Ele é um demandador de informações. Acho que eu achei a palavra certa, Juliana, porque ele gosta de avaliar todas as possibilidades. Você imagina, Juliana, se eu não tivesse conhecimento, eu vou jogar pérola aos porcos, né? Porque eu não vou atender essa demanda, né? Porque eu olho na mesa dele, ela está organizada, mas ela tem gráficos, ela tem informações,
tem na parede lá algumas informações normais. Você vai perceber que ele tem ali uma revista científica do lado dele. Basicamente, Juliana, o perfil analítico gosta de detalhes e de informações. Eu acho que todos vocês que são veterinários já devem estar enxergando alguns clientes de vocês aí. E esse é o objetivo do nosso podcast, né, Juliana? Com certeza, a gente identificar aí todos os perfis. E tem mais um, né, que o senhor pode compartilhar aí com a gente, certo? Tem. Eu vou chamar ele de visionário. Quem é o meu cliente visionário? Não é porque ele está com a botina lá cheia de bosta de animal no pé que ele não tem essa visão de futuro. Ele é o oposto do analítico, Juliana. Esse perfil, ele gosta de ouvir argumentos, né? Ele gosta de ideias sequenciais. Ele é rápido, ele tem muita facilidade para pegar aquilo que você está falando. E olha aí, pessoal, se você está levando uma inovação, se você está levando uma técnica nova de aplicação de um produto, é o visionário, porque ele está enxergando aquilo, agregando valor ao processo que ele está gerenciando, que ele está liderando, que ele está tomando conta. Então, ele é expressivo, né? Porque o visionário, ele é altamente comunicativo também. Gosta de conversar de diversos assuntos, né? A objetividade dele não é muito forte, porque ele vai lá na frente, Juliana. Ele quer saber da novidade, o que vem vindo das pesquisas, né? Ele transita entre os interesses de negócio dele, mas também um certo pequeno envolvimento emocional, que garante o quê? A importância do relacionamento. O visionário, ele fala alto, ele gesticula, ele tem gestos largos, né? Ele tem muita intuição e ele só toma decisões baseado nessas intuições. Mas ele gosta, Juliana, de falar daquilo que ele enxerga. Ele tem um pouco de ego, né? O visionário, ele tá lá no futuro, né? Por isso, ele deseja ser objetivo e conciso. Mas ele rompe as regras, né? Ele tem uma necessidade de estar aqui, mas ao mesmo tempo ele está lá na frente, né? Por isso que ele muda muito de opinião, né? Ele é reverente, né? Ele tem assim uma resposta para tudo. O visionário é a pessoa que está na nossa frente, Juliana. Ele pode estar ali com aquele processo simples ali, e a gente não percebe, mas ele está lá na frente. Você vai perceber que o negócio que ele gere é moderno, é inovador, porque ele está na frente, ele está atualizado, ok? Então esses seriam assim os princípios que eu preparei, Juliana, para essa primeira rodada do nosso podcast, sem entrar muito nos detalhes daquilo que o nosso professor querido Fontes, né, sempre tem nos passado, e trazer uma visão mais, assim, nossa aqui de psicólogo, que lida com os veterinários diariamente, não só da nossa empresa, mas também com clientes veterinários, dos nossos lojistas, das nossas cooperativas, enfim, eu trouxe aqui com muito carinho. Por quê? O veterinário, ele tem que negociar. Sim, sempre. Né? A faculdade não ensina a gente a negociar a própria competência, né, Juliana? Perfeito. Então, o profissional, para alcançar os resultados positivos de uma negociação, repito, colegas, ele tem que conhecer e respeitar as características diferentes de cada cliente, de cada prospecto que ele está fazendo. E adaptar-se a esse estilo, aos valores mentais de cada perfil, falando para o cliente, resumindo tudo, hein, Juliana? O que ele gosta de ouvir e não aquilo que o veterinário gosta de falar. Ok? Fechamos com chave de ouro? Fechamos com chave de ouro, seu Aldo. Quero agradecer por esse primeiro bate-papo. Ele não termina aqui. Semana que vem a gente volta, porque o assunto é bem rico. E semana que vem a gente vai falar, olha só, de perfis frágil, antifrágil e resiliente. Isso. Assunto bom, hein, seu Aldo? Que beleza! Obrigado, Juliana. Obrigado a todos vocês, profissionais do campo, que fazem esse Brasil produzir o mais importante do mundo, que são as proteínas com qualidade. Deus abençoe a todos. Bom trabalho. Feliz 2021 para todos nós. Obrigada também, seu Aldo. Feliz 2021 para todos nós, um ano com muita produtividade. E turma, então quero fazer mais um convite antes de encerrar o nosso podcast para você que está assistindo, para você que está escutando o nosso Ouro Fino em Cast, para assistir também ao Ouro Fino em Campo,
programa de TV da Ouro Fino Saúde Animal, que eu tenho a honra de conduzir no canal Terra Viva, de segunda a sexta, 12h30 e 8h20 da noite, horário de Brasília, e aos sábados, às 9h30 da manhã. Junto com o cafezinho, você pode aprender bastante com técnicas e manejos que vão aumentar a rentabilidade do seu negócio. Então, semana que vem, a gente retorna com mais uma edição do nosso Ouro Finincast. Obrigada, até lá, tchau!